O pessoal que está lá no fundo, gente, temos bastante lugares aqui na frente. Pelo menos uns 15 a 20 lugares, tá bom? Então pode vir aqui pertinho, vai assistir a programação de mais perto, vai se sentir ainda mais feliz. Vamos para o nosso sorteio então. Vamos lá, mexer bem aqui a caixinha. São muitos amigos que nos visitam. Vamos lá. Quem está com o papelzinho ainda vai na mão, deixa eu ver. Pega o papelzinho aí para você não ficar procurando depois. Isso. Coisa boa. Vamos lá, meu amigo Matheus vai me ajudar aqui. Você vem aqui correndo e vai com o seu presente, tá bom? Final 7390. Aqui na frente, meu amigo Reginaldo. Pode escolher o seu presente aqui, Reginaldo. Final 7393. Final 7393. Quem está com esse? Final 7393. Lá atrás. Vamos pro próximo então. Final 73, acho que é 93 aqui, ó. 7379. 7379. Ali, meu amigo Thiago. Ele já pegou o dele, o Thiago vai pegar também. Obrigado. Próximo número. Nós temos aqui agora o final 7366. 7366. Aqui na frente. Agora nós temos mais um número. São os dois últimos dessa noite. 7362. 7362. Lá, muito bom. Deusinho. E o último pega aqui para nós, Matheus. O último é o final 7380. 7380. Lá, para você. Está ganhando ontem? Você já está com sorte dobrada. Pode decolar para ela. É isso aí. Quem vem tem direito a brinde. Deus seja louvado. Obrigado pela sua participação. Nós estamos muito felizes de termos conosco aqui mais uma vez. A você que veio quem veio aqui todas as noites, desde o domingo. Deixa eu ver as mãos. Olha que legal, maravilha. Agora, quem está vindo hoje pela primeira vez? Primeira vez está vindo hoje. Olha, pastor, temos um grupo bom de pessoas que estão vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Deixa eu ver de novo as mãos que está vindo hoje pela primeira vez. Olha, o grupo seleto. Mais 10, 12, umas 15 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Amigos, nós vamos ter agora um momento muito especial de louvor, de adoração. Esse momento é um momento que nos ajuda a nos aproximarmos ainda mais para pertinho do nosso Senhor Jesus. Quero pedir a todos que possam já se sentando, se acalmando, isso. Porque é um momento agora de louvor, de adoração. Nós vamos convidar nosso amigo que vai louvar aqui à frente. Onde ele está lá no fundo. Nosso amigo é conhecido de todos praticamente aqui, Jefferson Pilar. Ele tem lindas canções, tem sido iluminado por Deus para escrever, cantar e falar do amor dele. E esse ministério tem desenvolvido aí em vários lugares do Brasil. E hoje nós temos o privilégio de estar conosco para honrar e agradecer o nome do Senhor. Com certeza seremos abençoados com essa programação. Muito obrigado pela sua presença, Jefferson. Que Deus abençoe grandemente. Boa noite, pessoal. A graça e a paz, a alegria de estar aqui com vocês. Hoje estou acompanhado da minha esposa, que está ali atrás, da minha filha também. Estão lá atrás, no último assento aqui. Não vou pedir para levantar agora. Mas também estou acompanhado do irmão Henrique, da Margarete e da Marlete, que está lá atrás também. Alegria de estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Espero que nesse pouco tempo que a gente vai passar juntos, espero ser útil, claro, que essas canções de algum modo encontrem lugar no seu coração. Quero começar cantando uma música que a Novo Tempo escolheu o nome Festejar. Mas como a música é minha, eu dou o nome que eu quiser, assim, eu vou chamar ela de Inesperado mesmo.
Mas de fato o festejar é mais tranquilo, assim, mais claro. Mas por que inesperado? Porque ela dá o sentido que de fato quero dar quando eu canto isso. Nós somos sobrecarregados, nós nos movemos a partir de relações com base em desempenho. Culturalmente, está lá no ser humano pós-queda, nós temos muita dificuldade de conceber um Deus de graça, temos também dificuldades, consequentemente, temos dificuldade de conceber relações fundamentadas na graça. Nossas relações são muito fundamentadas no desempenho. E isso é muito chato, é muito difícil, isso nos separa. Não, eu me relaciono com quem é da mesma igreja que eu, com quem se veste como eu, com quem pensa como eu penso. Isso vai nos separando como comunidade. E isso até nos separa como própria comunidade cristã específica, né? E isso não é um problema novo. Você vai ver, por exemplo, Lucas 15, versículo 1, vai dizer assim, todos os publicanos e pecadores vinham para ouvi-lo. Lucas que está dizendo, né? Narrando a história. Todos os pecadores e publicanos vinham para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Isso aí já é uma quebra de paradigma enorme, assim. Porque a religião que eles concebiam na época, só era bem-vindo gente que era como eles. Se não for igual, irmão. Se for criança, mulher... Jesus foi quebrando vários paradigmas, assim. Samaritano, misericórdia. Gentil mesmo... Então, a liderança e a religião, né? Porque até o povo, aliás, não é só a religião, o povo tem dificuldade de lidar com esse Jesus assim. Então, versículo 1, todos os publicanos e pecadores vinham para ouvi-lo. Versículo 2, mas os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Tipo, como pode receber pecadores e comer com eles? E essa realidade de comer na cultura judaica, se você convida alguém para comer com você, o que você está dizendo é, quero partilhar a minha vida junto com a tua, quero ser um contigo. E se Jesus está sentando à mesa com publicanos e pecadores, está deixando um recado já, né? E os fariseus não conseguiam levar a sério essa realidade. E ficavam bravos com Jesus. Aí o versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Que geralmente o pessoal trata como se fossem 3 parábolas, né? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Até, dependendo da sua tradução, vai estar lá, a parábola da ovelha perdida, dracma, com títulos, né? Mas a Bíblia não tem títulos. A Bíblia vai dizer, então Jesus lhes contou esta parábola. E eu vou propor aqui a interpretação de John Stott. Uma única parábola, dividida em 2 partes. Porque o texto não diz, então Jesus começou a contar estas parábolas, esta no singular. E qual é a proposta de interpretação dele? Jesus está respondendo à crítica dos fariseus, isso é claro, né? Todos os pecadores vinham para ouvi-lo, os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola, que é uma resposta à crítica. Qual é a resposta de Jesus? A primeira parte, ele fala da sua missão. Vim buscar e salvar quem está? Ovelha perdida e dracma. Na segunda parte da parábola, Jesus responde, mostra o contraste da sua religião em contraste com a religião dos que estão criticando ele. O irmão mais novo que gastou dinheiro com prostituta, viveu dissolutamente e volta para casa. Como o pai da parábola recebe? Com festa ou franzindo a testa? E o irmão mais velho? Recebe ou franze a testa? Qual é a sua religião? A do irmão mais velho ou a do pai da parábola? Quando você olha para esses dois aí, qual é a sua religião? A do pai ou a do irmão mais velho? Que quer cercear, que quer limitar a extensão do abraço e da mesa de Jesus? Ou a sua religião é como a do pai da parábola, que recebe com festa? Eu espero que a minha religião pessoal funcione a partir da lógica da religião do pai da parábola. E essa é a resposta de Jesus para eles. O meu pai recebe com festa esses que vocês não acham que não são bem-vindos à mesa. E recebe vocês também. Vocês vão vir ou vão continuar limitando a mesa do pai? Inesperado. Por que eu escolhi esse tema? Porque o esperado é a atitude do irmão mais velho. Inesperado é isso aqui, ó. Vinha ele ainda longe, quando o pai, cheio de compaixão, correu em sua direção, beijou, abraçou
colocou nele roupa de filha, festa de filha. Esse é o Deus que eu conheço, que não tem interesse em condenação de pessoas, mas na salvação de pessoas. Por isso inesperado. O esperado é o castigo. Esperado é ser recebido com amor. Inesperado é ser recebido com amor. E assim que o pai da parábola é. Foi difícil levantar. Foi quase impossível caminhar. Depois do que eu fiz, esperava me expulsar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, me enganou a festejar. Só queria me amar. Aceitar, foi quase impossível acreditar. Depois do que eu fiz, esperava expulsar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, só queria festejar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, me enganou a festejar. Só queria me amar. Fui flagrado pelo amor. Amém. Eu esperava o castigo, mas em vez disso, ele me recebe com amor. Lá em João 3,17, vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso significa que não há em Deus interesse na condenação, mas na salvação. E com Deus assim a gente pode voltar. Com Deus assim a gente pode recomeçar. Deus não está contra a gente. Deus está a favor de gente. E qualquer indivíduo que se assuma cristão, que esteja contra a gente, com certeza está em desarmonia com o Evangelho de Jesus, com a boa nova de Jesus. Uma outra de nossas crenças fundamentais é a realidade do segundo advento. A gente chama o estudo que estuda essa coisa da volta de Jesus, os eventos finais, de escatologia. E o texto escatológico que eu mais gosto está na carta de Tessalônica, né? O apóstolo Paulo
ao responder um problema de ignorância da igreja de Tessalônica. Eles não sabiam o que acontecia com os mortos e pensavam que só estaria salvo quem estivesse vivo na volta de Jesus. A igreja nasceu no seio de uma perseguição e começou então a experimentar um certo desespero. Aí o apóstolo Paulo escreve: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque se vocês forem ignorantes quanto à realidade dos que morrem, vocês vão se entristecer como aqueles que não têm esperança. Ele não diz que não é para eles ficarem tristes, mas que existe a tristeza dos que têm esperança e a tristeza dos que não têm esperança. E ele continua: porque se cremos que Jesus ressurgiu, cremos que Deus trará mediante a Jesus aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que de maneira nenhuma precederemos os que dormem. E aí vem a parte mais linda, cronológica e sistemática. Ele vai dizer: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina a carta assim: console uns aos outros com essas palavras. O Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, vai terminar dizendo: quando o luto bater a sua porta, olhe para o luto com cara de ressurreição. Porque nós cristãos protestantes não cremos em reencarnação, cremos na encarnação do Cristo. Nós cremos no poder da ressurreição, que a morte não é o fim, que ela não tem mais a última palavra e que a morte tem prazo de validade. E é isso que enche nosso coração de esperança. Essa música eu escrevi depois, ainda nesse período de pandemia que a gente perdeu pessoas, né? E essa canção são uma daquelas músicas que a alma faz nascer flor no lugar da dor. A gente que trabalha com arte, a gente tem esse dom, né, de transformar dor em flor. Às vezes o pessoal não sabe, o pessoal só vê a música bonitinha ali, né, mas não sabe o que se passou no coração de quem escreveu. Como disse o Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola, porque você pega a pérola lá da ostra, mas não sabe que para ela gerar a pérola, ela precisa ser ferida com um grãozinho de areia. E aí ela responde à dor com pérolas. Às vezes você vai ouvir a música e vai achar uma pérola, mas ela é resultado de dores também. Essa música está baseada em 1 Tessalonicenses 4, esse texto que eu acabei de citar para vocês. E eu escrevi depois de ter perdido algumas pessoas. E a minha oração é que essa penúltima canção também encontre lugar no seu coração. O nome dela é nome de filme: A Morte Vai Morrer. É assim. A morte vai morrer pra sempre. O luto não é permanente. A saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer pra sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo um novo hino. Vamos entoar. Vamos finalmente em Deus morar. A morte vai morrer pra sempre. O luto não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. E vai ser lindo um novo hino. Vamos entoar. Vamos finalmente em Deus morar. E vai ser lindo um novo hino. Vamos entoar.
A morte vai morrer para sempre, esmagada a serpente, com a morte da semente, a vida floresceu. Amém. Louvado seja o Senhor por essa graça, né? Essa última canção, provavelmente é a que vocês querem que eu cante. Ela fala da verdadeira fé. A gente pensa, muita gente pensa, né, que a verdadeira fé, ela nos poupa de desertos, ou as pessoas às vezes pensam que a confiança em Deus, ela vai... Tá bom, vou deixar. Outra música, eu vou ter que deixar essa cópia. A gente não combinou, né, pastor? Essa música vai ficar pro final, tá bom? Deixa eu só mudar aqui a afinação para cantar então uma outra aqui, rapidinho. Ainda bem que me ajudou aí, bicho. Ainda bem que eu falo antes da música, senão... Já pensou? Se eu entrasse direto, já era. Mas eu repetiria. Deixa eu só ajeitar aqui a afinação. Eu vou cantar uma outra que vocês conhecem, baseada em Romanos 8. Romanos 8 vai dizer pra gente que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo termina, né, com essa convicção, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na criação poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você acredita nisso? Ou você acredita mais no seu pecado? Tem gente que superestima o pecado e subestima a graça de Deus, né? Acha que o pecado é maior. Fui longe demais. Olha só, está encurtando a mão de Deus, né? Não, a mão de Deus não pode me alcançar aqui. Que Deus pequeno, que amor frágil, né? Que só me ama quando eu acerto. Não, o apóstolo Paulo vai dizer, não. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o tempo, nem quaisquer poderes da criação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim. Mil desculpas para tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mente pra me esconder de ti, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tempestade ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz em ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar. Eu sei a minha covardia, seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tempestade ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz em ti.
Boa noite. Se você gostou, diga amém. Se você já está se sentindo abençoado, diga amém. Obrigado, Jefinho. Obrigado pela sua presença abençoada. Obrigado por ter vindo aqui hoje conosco, estar conosco com a sua família, para nos abençoar nessa noite, que já promete ser uma bênção, já está sendo uma bênção e promete ser ainda maior. Agora que iremos abrir a palavra de Deus. Que bom revê-los. Que bom revê-los. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Aos que estão vindo pela primeira vez, nós estamos numa semana especial de oração, onde cada noite nós estamos falando e aprendendo sobre os milagres de Jesus. E nessa noite nós vamos aprender sobre mais um milagre. Para os que estiveram ontem, qual foi o milagre que nós falamos ontem? Olha só, que maravilha, estão atentos. Ontem nós falamos sobre o cego Bartimeu e hoje nós vamos estudar e aprender um pouquinho, claro. Nós vamos aprender sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? A transformação da água em vinho. E é sobre esse milagre que eu quero, nos minutos que tenho, meditar com você e deixar aqui algumas lições para a nossa vida, lições que vão tocar o seu coração, lições que vão falar ao seu coração. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Você está desejoso para ouvir a palavra de Deus? Então esse é o momento em que a palavra de Deus através da sua palavra irá falar ao seu coração. Vamos orar uma vez mais e vamos já abrir a Bíblia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse encontro, pelo prazer de estarmos na Tua presença, por já podermos sentir a Tua presença. Obrigado pelos louvores que cantamos juntos, pelas músicas que o Jefferson apresentou. Nós queremos agora, de maneira específica, abrir a Tua palavra e ouvi-lo falando ao nosso coração, ao nosso raciocínio, ao nosso intelecto. Nós damos ao Senhor o acesso à nossa mente, ao nosso coração nessa hora e pedimos humildemente que dê a nós o Teu recado, dê a nós as Tuas orientações, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 2. Quero convidá-los gentilmente a abrir a sua Bíblia ou acessá-la aí pelo celular, pelo aplicativo, neste milagre, nessa linda história, nesse lindo milagre registrado aqui, o primeiro milagre de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, versos do 1 ao 11, nós vamos ler. Como temos feito cada noite, nós vamos ler o texto. Eu vou explicar alguns detalhes do contexto da história e depois eu vou trazer as aplicações para a nossa vida, tudo bem? Então, tome aí a sua Bíblia. Na minha tradução, o texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Todavia, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus utilizavam para as purificações. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então pediu que levassem ao mestre-sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, se bem que não sabia de onde viera, de onde os serventes haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos têm por hábito colocar em primeiro lugar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com isso, verso 11, a Bíblia diz: deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você consegue imaginar essa história? Quantos aqui são casados? Deixa eu ver as mãos aí. Pode levantar, não fica na dúvida não, viu? Levanta com fé. Imagine a festa do seu casamento, o dia do seu casamento.
e de repente uma situação como essa, constrangedora como essa, acontece, mas ali estava Jesus para resolver a situação, para fazer o milagre. Se coloque no lugar talvez daqueles noivos, se coloque no lugar dos pais dos noivos, da família. Há alguns detalhes aqui na história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus saíra de casa para iniciar o seu ministério. Jesus acabara de ser batizado. Do Jordão ele vai para o deserto da tentação. Já faziam aproximadamente 3 meses que Jesus ele não via a sua mãe. O pai de Jesus, o pai de Jesus já era falecido, José já não vivia mais. Então os últimos meses para Maria, mãe de Jesus, haviam sido muito dolorosos para ela, porque ela perdera o esposo. Jesus não estava mais em casa, havia saído para seguir o seu ministério. Nesse momento agora, além de estar num casamento, Jesus ele está tendo a oportunidade de rever a sua mãe, de reencontrar a sua mãe. E esse detalhe ele é muito importante na história, porque quando a gente lê o texto, a impressão que a gente tem é que Jesus ele dá uma resposta um pouco tanto grosseira para sua mãe. Quando a sua mãe pede um favor, meu filho, acabou o vinho, e aí Jesus, a Bíblia diz assim, nessa tradução, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Veja, Jesus não estava sendo aqui deselegante na sua resposta. Esse termo, mulher, que tenho eu contigo, do original, do hebraico, é a palavra nai, que significa minha senhora, ou minha madame. É a mesma expressão que Jesus vai utilizar na cruz, quando está para morrer. Ele olha para João e diz assim, eis aí a tua mãe. E olha para Maria e diz, eis aí o teu filho. Jesus não estava sendo desrespeitoso. É muito importante a gente entender isso daqui na história. Jesus não estava sendo mal educado. Não, eu não vou fazer o milagre. Que a senhora tem a ver com isso? Não. Esse era um tratamento comum na época de Jesus. Ele estava dizendo, minha madame, minha senhora. Afinal de contas, faziam 3 meses que ele não via sua mãe. De maneira alguma Jesus chegaria agora na festa de casamento e trataria sua mãe dessa maneira, sabendo que os últimos meses da vida dela haviam sido muito dolorosos. E mesmo que não tivessem sido, esse não era o jeito que Jesus tratava as pessoas. Esse não era o nosso maravilhoso Jesus, como temos apresentado aqui cada noite. Esse é um detalhe importante na história. Na época de Jesus, as festas de casamento, elas duravam dias. Há indícios de festas que duravam meses. O comum é que uma festa de casamento ela prolongasse durante 7 dias. E não era assim, todo mundo chegava no primeiro dia da festa e aí começava a festa. Não era assim que funcionava. Os casamentos na época de Jesus, durante uma semana inteira, haviam pessoas chegando e saindo da festa. Haviam caravanas que chegavam a qualquer momento. Podia ser que lá pelo 4º dia estivessem chegando muitas pessoas para a festa. E estivessem também pessoas saindo da festa. Por isso que era necessário uma provisão de comida e bebida. Era muito difícil para os noivos controlar isso daí. Imagine, hoje quando a gente vai fazer uma festa de casamento, a gente manda um convite, a gente faz a reserva, não é verdade? Porque a gente quer saber a quantidade de pessoas que vão vir. Na época de Jesus não era assim que funcionava. Era muito difícil ter esse controle. Podia ser que lá pelo 5º dia estivessem chegando pessoas para a festa e estivessem saindo pessoas. Era assim que funcionavam as festas na época de Jesus, as festas de casamento. Deixar faltar vinho numa festa de casamento era uma tremenda falta de respeito para os convidados. Era algo muito constrangedor para as famílias. Em alguns casos, alguns comentaristas bíblicos eles dizem que se o casal deixasse faltar o vinho, eles poderiam receber uma multa por ter deixado acabar o vinho. Já para pensar nisso? Além de você convidar o povo, além de você dar a comida, se acabar a comida ainda você recebe uma multa, porque era muito desrespeitoso, era muito deselegante isso, não podia acontecer dessa maneira. O vinho era sinônimo de alegria, era sinônimo da exuberância, da prosperidade, não podia faltar o vinho na festa. Por isso quando a gente lê a história, a gente pensa assim, mas é só um detalhe, acabou o vinho e tal. Não, mas é muita coisa envolvida aqui. Constrangimento daquele casamento, a multa que aquele casal recém-casado receberiam já
E o que os boatos iriam falar a respeito dessa festa de casamento são detalhes da história muito importantes para a gente entender aqui as aplicações que o texto, que a Bíblia quer nos ensinar através dessa história. Então Jesus ele não foi deselegante. As festas de casamento elas duravam 7 dias, algumas festas 1 mês, e deixar faltar o vinho era algo muito desrespeitoso. Em alguns casos, os casais poderiam receber até multas por esse inconveniente. Lições que eu quero deixar para a nossa vida, para essa noite, que tem que ver com sua decisão, que tem que ver com a sua experiência, com a sua vida. Primeira lição, primeiro detalhe dessa história que me chama a atenção. Repare que o texto, logo nos primeiros versos, faz questão de mencionar que Jesus ele foi convidado para estar presente nesse casamento. Jesus não estava nessa festa de penetra. Não. Existe gente assim, né, que vai sem ser convidado. Não, Jesus ele foi convidado para estar presente. Ele não foi ali forçadamente. Ele não foi ali simplesmente porque a sua mãe estava ali e ele então, olha, eu vou aproveitar aqui um momento, eu vou entrar na festa. Não. A Bíblia faz questão de mencionar no verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, não foi apenas Jesus que foi convidado, mas ele foi convidado juntamente com os seus discípulos. E sabe, queridos, a salvação daquele casamento estava no fato de terem convidado Jesus para estar presente naquele dia. Se o casal não tivesse convidado Jesus, o milagre não teria acontecido. O milagre só aconteceu porque Jesus estava ali presente, ele foi convidado para estar ali. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para você, especialmente para você que é casado, especialmente para você que tem a sua família. Você sabia que a experiência mais desafiadora da vida de um ser humano é o casamento? Você sabia disso? Sociólogos, uma socióloga chamada Karina Hakini, ela diz que o casamento é a experiência mais desafiadora da vida de um ser humano. Como pode duas pessoas de culturas diferentes, personalidades diferentes, vieram de lugares diferentes, como podem duas pessoas viver bem debaixo do mesmo teto? Apenas com a presença de Jesus. Apenas com a presença de Jesus. Hoje, de cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio. E não pensem vocês que as pessoas elas casaram pensando assim, olha, vamos lá e se não der certo, tá tudo bem também. Não, todo mundo casa para ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter um final feliz, todo mundo quer ter um casamento feliz. Só que o problema é que as pessoas elas convidam Jesus apenas no dia da festa. Elas vêm à igreja diante de um pastor ou de uma figura eclesiástica e elas pedem a bênção de Deus e convidam os amigos e uma festa bonita, mas depois nunca mais vêm à igreja juntos, nunca mais oram juntos, nunca mais leem a Bíblia juntos. Como é possível dar certo? Como é possível um casamento dar certo sem a presença de Jesus? E pastor, como é que eu convido Jesus para estar presente no meu casamento? Sabe como é que você convida? Quando todas as manhãs você, ao levantar, você reúne ali a sua família, a sua esposa, seus filhos, e você faz uma oração, você está convidando Jesus para estar presente no seu casamento. Quando hoje você saiu de casa e falou assim para sua esposa, olha, vamos para a igreja juntos, eu quero que você vá junto comigo. Sabe o que você fez? Você convidou Jesus para estar presente na sua casa, no seu casamento. Amém? Amém. É isso, convidar Jesus. Ao final de um dia, cansado, a filha passou o dia todo na escola, a esposa passou trabalhando, você também, e aí cada um vem de um contexto diferente, com uma série de experiências que viveram ao longo do dia, e chega o final do dia, vocês sentam e fazem a oração do dia, final do dia, e agradecem a Deus pelas bênçãos, e coloca ali as preocupações. Você está convidando Jesus para estar presente no seu casamento. O problema é que as pessoas só convidam Jesus no dia da festa, no dia do casamento. Aí o pastor abençoa,
aí tem tudo muito bom, tudo muito bonito, mas depois nunca mais oram juntos, nunca mais vem à igreja. Ou quando vem, um vem na frente, o outro vem atrás. O marido vem na frente e a esposa vem atrás, trazendo as crianças, puxando as crianças. Não. Juntos. A família precisa estar juntos. Vocês precisam convidar Jesus. Jesus nunca, olha só, Jesus nunca vai forçar a entrada na sua casa, no seu lar. Em contexto diferente, mas a Bíblia o apresenta em Apocalipse 3, eis que estou à porta e o quê? E bato. É um contexto diferente, mas apresenta um Jesus que não força a entrada. Ele pede, ele bate a porta. Ele não vai entrar na sua casa de maneira forçada. Ele espera ser convidado também para fazer parte do seu lar, da sua família. Eu visitava um casal, a qual eu era pastor. Estavam enfrentando crise conjugal e familiar e tudo mais, e fui à casa deles para conversar, para mediar, e passei ali algumas horas ouvindo ela, depois ouvindo ele, e parece que ela falava A e ele falava B, e ninguém entendia, e depois de muitas horas ouvindo, a gente não conseguia chegar em harmonia nenhuma, e aí me veio um insight, e eu perguntei assim para eles: qual foi a última vez que vocês oraram juntos? E aí ela olhou para mim assim e falou: orar juntos? Ah, pastor, a gente nunca faz isso aqui em casa. A gente nunca faz isso aqui em casa. Você compreende? A gente precisa convidar Jesus para fazer parte da nossa família. A mensagem dessa noite eu quero falar de maneira assim muito específica para famílias. A gente precisa convidar Jesus, e não é apenas dizer assim: Jesus, entra na minha casa. Não é apenas isso. É através da oração, é através do bom trato. É quando lê a Bíblia, é quando vem à igreja. É dessa maneira que a gente está convidando Jesus. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você anotasse no seu coração. Você precisa convidar Jesus para estar presente na sua casa. E pode ser que nessa noite eu esteja falando para casais que estão enfrentando crises. É possível que eu esteja falando para pais que estão se sentindo frustrados diante da educação dos filhos. Você já não sabe mais o que fazer. Você fala e o filho faz diferente. Você fala e ele chega mais tarde ainda. E aí ele chega e você começa a falar. Faz diferente. Não fala nada. Quando ele chegar, você apenas diz assim: olha, filho, eu quero orar com você. Filha, a mãe só está ligando porque eu quero fazer uma oração com você. Convida Jesus. Convida Jesus para fazer parte. Deixa Jesus entrar na vida da sua família. Essa é a primeira lição. Agora, mesmo com a presença de Jesus, algumas coisas podem acabar. E a história deixa isso muito claro. Jesus estava naquele casamento, sim ou não? Sim. E o que acabou? O vinho. Mas Jesus não estava lá, então por que acabou? A gente precisa entender isso. Mesmo você vindo à igreja, mesmo você orando, mesmo você fazendo um culto familiar, mesmo você estudando a lição e as histórias da Bíblia com os seus filhos, mesmo você fazendo tudo isso, algumas coisas podem acabar na sua família, na sua casa, no seu casamento. Pode acabar a saúde. E quantas pessoas viveram isso durante o evento da pandemia? Quantas esposas perderam seus maridos? Quantos maridos perderam suas esposas? Pode acabar a saúde. Pastor, mas eu não estou indo à igreja, eu não estou orando. Sim, mas mesmo com a presença de Jesus, algumas coisas podem acabar. Pode acabar o dinheiro. E a gente sabe que acaba, sim ou não? Pode acabar o dinheiro, pode acabar o encanto. Pode acabar o encanto. De repente, aquela pessoa que você casou, você olha para o seu marido, né, e ele já não tem mais cabelo, a barriga já cresceu um pouco, né? E você pensa: puxa vida, né? Cadê aquele homem que eu casei e tudo mais, né? O que aconteceu, né? Olha aí para o seu esposo. Se você está do lado do seu esposo, olha aí para o seu esposo. Diga para ele assim: eu amo você. Diga isso. Mulheres, né?
Agora, maridos, olha para sua esposa. As esposas nunca mudam, elas sempre continuam lindas. Amém? Elas sempre continuam lindas. Ai de mim se eu não falar isso. Elas não mudam, elas sempre continuam lindas. Marido, olha para sua esposa, diga para ela assim: eu amo você. Diga isso. Pode ser que acabe, mas você precisa entender algo aqui nessa história, nesse milagre. Primeira coisa, nunca seja tentado ou tentada a achar que o seu casamento foi um erro. Nunca seja tentado a pensar nisso. Por que eu fui fazer da minha vida em juntar a minha história com a história desse homem? Onde é que eu estava com a cabeça? Meu pai do céu, eu não aguento mais. Nunca seja tentada a pronunciar esse tipo de fala, de frase, de palavras. Mesmo com a presença de Jesus, algumas coisas podem faltar. A diferença, talvez você esteja se perguntando: pastor, então qual é a diferença? Se vai acabar com Jesus ou sem Jesus, qual é a diferença? A diferença é que se Jesus estiver presente na sua casa, na sua embarcação, na sua vida, o milagre a qualquer momento pode acontecer. Amém por isso? Amém. A qualquer momento Ele pode transformar água em vinho. A qualquer momento as coisas podem mudar. E mesmo que não mudar, só a presença dEle já traz paz. Só a presença dEle é um lenitivo. Só a presença dEle é um alívio. Só a presença dEle te dá forças para continuar, para seguir em frente. A gente precisa entender isso. A presença de Jesus faz toda a diferença. E essa é uma segunda lição que essa história me ensina. Agora, veja, acabou o vinho, e eles agora vão procurar ajuda. E em quem eles buscam ajuda para resolver o problema? Em quem eles vão buscar ajuda? Não, eles não vão em Jesus. Eles vão a Maria. Maria foi uma mulher extraordinária, a escolhida do Senhor, a serva do Senhor. Ela foi a primeira a aceitar Jesus na sua vida com todos os riscos. Com todos os riscos. Ela foi uma mulher extraordinária. Mas deixa eu dizer algo a você. Maria não tinha o poder para realizar o milagre. Ela foi uma mulher incrível. Ela foi uma mulher extraordinária, mas ela não tinha o poder para realizar o milagre. E ela entendia isso. E no momento em que os noivos vão em busca de ajuda, os serventes vão em busca de ajuda, imediatamente Maria, ela encaminha aqueles homens para aquele que poderia resolver os problemas. Será que existe alguma lição aqui para nós, esse detalhe da história? Quantas vezes em meio aos problemas da nossa vida, da nossa família, da nossa experiência, nós temos batido nas portas erradas, tentando encontrar respostas nos lugares errados, tentando encontrar respostas nos búzios, nas cartomantes, nos tarôs, batendo no lugar errado para encontrar respostas para questões fundamentais da vida. Enquanto que apenas em Jesus existe a solução e a resposta eficaz. A gente tem uma tendência de colocar a nossa esperança, a nossa confiança em homens. E não há nada de errado você buscar um conselho, você pedir oração para alguém da igreja, ou ligar para o pastor e pedir um conselho. Não tem nenhum problema nisso, mas antes de fazer isso, vá a Jesus. Busque Ele primeiro. Eles vão a Maria, e Maria encaminha-os até Jesus, porque Jesus era o único que poderia resolver o problema. E eu preciso dizer isso para você nessa noite. Jesus é o único que pode resolver os seus problemas. Você acredita nisso? Você está passando por um problema financeiro, e aí você vai ao banco e ali conta a sua situação e faz um novo empréstimo, e agora a dívida que era desse tamanho fica desse tamanho. Por que não vai a Jesus primeiro? Pergunta a Ele, busca a solução, a resposta, o direcionamento. Você está passando por um problema dentro da sua casa, e aí você compartilha com a sua amiga, com a sua vizinha. E agora toda a rua, toda a vizinhança, todo o condomínio está sabendo o que está acontecendo na sua casa. Por que você não vai a Jesus primeiro? Conta para Ele. A gente tem uma tendência de procurar pessoas para resolver os nossos problemas. E a história é muito clara e evidente ao nos ensinar que Jesus, Ele era o único que poderia resolver o problema. Eu me admiro de Maria, porque Maria aqui, ela tem uma grande tentação nesse ponto da história.
Ela poderia ter dito assim para os serventes: só um minuto, eu vou falar com ele e já trago a resposta. Ela poderia ter feito isso. E ela poderia ter chegado para os serventes e falado assim: olha, é o seguinte, encha de água a talha. Ela poderia ter caído nessa tentação, mas ela não faz isso. Ela não faz isso, ela encaminha aqueles homens até Jesus. Quando as pessoas for até você buscando conselho, pedindo orientação, pergunta assim para elas: você já orou, você já perguntou para Deus, você já buscou em Jesus a resposta, você já está orando sobre isso? Não seja tentada a se colocar no lugar de Jesus. Maria, ela não cai nessa tentação. Ela não se coloca no lugar de Jesus para resolver o problema da festa, não. Ela encaminha as pessoas até Jesus. Não seja tentado a se colocar no lugar de Deus para dar a resposta para as pessoas. Quem somos nós para solucionar os problemas das pessoas? A gente não pode, a gente não tem esse poder. A gente precisa dizer para as pessoas assim: você conhece Jesus? Você já falou com Ele? Você sabe quem Ele é? Você sabe como pode ter acesso a Ele? Você precisa encaminhar as pessoas até Jesus. E linda a resposta de Maria, porque ela olha para aqueles homens, encaminha-os até Jesus. E aí no verso 5 que a gente leu, a Bíblia diz que ela diz assim para os serventes: fazei tudo o que ele o quê? Que lindo isso, não? Você quer ser feliz? Você quer ver os milagres de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Você quer ver Deus transformando a água em vinho? O conselho de Maria ainda é pertinente a todos nós essa noite. Faça tudo o que Deus te pede. E eu pergunto para você, querido amigo, querido irmão: onde é que está tudo que Deus nos pede? Onde é que a gente encontra tudo que Deus nos pede? Aonde? Na palavra, na Bíblia. Aqui está toda a vontade de Deus revelada para a nossa vida. Pelo menos aquela que nós temos necessidade de entender. Está aqui na palavra. O problema é que às vezes a gente não está fazendo tudo que Deus nos pede. Não é fazer pela metade, é fazer tudo. Então, se Deus disser assim: guarda o sábado, você precisa entender que é tudo, não é pela metade. O sábado inicia-se a sexta-feira, o pôr do sol na sexta-feira. Ah, pastor, mas na sexta-feira eu chego tarde, eu tenho que trabalhar e tal, então eu só guardo na parte da manhã. Não, faça tudo, não faça pela metade. Se Deus te disser assim: pare de comer esse tipo de alimento, ou usar esse tipo de substância. Ah, pastor, isso aqui eu já larguei, mas tem esse detalhezinho aqui que eu, faça tudo. Não faça pela metade, pela força dele, pela graça dele, pelo poder dele em você. Mas faça tudo. Jesus olha para aqueles homens e Jesus diz assim: enchei de água as talhas. Eu fico imaginando a reação daqueles homens, porque eles devem ter olhado para Jesus, devem ter coçado a cabeça e devem ter pensado assim: mas calma aí, a gente não precisa de água, a gente precisa do quê? De vinho. Por que ele está pedindo para a gente encher de água as talhas? Eu fico imaginando a reação deles, muito parecida com a nossa. Talvez eles pensaram assim: será que ele não entende? Será que ele não sabe? Será que ele não está entendendo que a gente precisa de vinho, a gente não precisa de água? Deixa eu perguntar algo para você. Você acha que Deus não entende? Você acha que Deus não sabe das coisas? Quando Ele pede algo para você, você acha que Ele não está sabendo o que Ele está falando? O nosso problema é que a gente acha que Deus não sabe das coisas. A gente acha que Deus não entende as coisas. E Deus está falando: faça isso. Deixa de fazer isso, vai por esse caminho, para com isso, ouve a minha voz. E a gente olha para Deus e a gente fala assim: não, estou precisando de vinho, estou precisando de água. A gente não confia que Deus sabe das coisas. E aí sabe o que acontece? A gente chora, a gente quebra a cara, a gente deita a cabeça no travesseiro à noite e a gente não consegue dormir. A gente se frustra, porque a gente não está fazendo aquilo que Deus está pedindo, a gente não está obedecendo à vontade de Deus. A gente está achando que Deus não entende as coisas. A gente acha que Deus não sabe das coisas. Por isso, quando Jesus olha para aqueles homens, Ele diz assim: encha de água as talhas. Encha de água.
E é quando eles enchem de água, é quando eles obedecem à palavra de Jesus, o mandado de Jesus, que eles conseguem ser testemunhas oculares do milagre que Jesus está para realizar ali naquele momento. Quando eles vão em obediência, quando eles seguem em obediência, quando eles fazem aquilo que Jesus está pedindo nesse contexto, nesse momento, o milagre acontece. E esse é o recado de Deus para você aqui nessa noite. Quero já convidar o Jefinho para cantar a última música e gravar na nossa mente as lições dessa mensagem, A história termina dizendo que eles provaram o melhor vinho no final. O vinho, como eu disse, era sinônimo de alegria, de prosperidade, de exuberância. Deixa eu perguntar para você, você quer ser feliz? Diga amém. Amém. E o que quer ser feliz para você? O que quer ser feliz para você? Para pensar. Ser feliz é você, final do serviço, ficar lá no bar, bebendo com seus amigos, contando piada, chegar em casa de ressaca, cabeça doendo. Isso é ser feliz para você? Isso é felicidade para você? O que é ser feliz para você? É você ter dinheiro suficiente na conta para viver até os seus últimos dias de vida. Isso é ser feliz para você? Eu conheço muitas pessoas que têm isso e não são felizes. Não estão felizes. O que é ser feliz para você? A história termina dizendo que Jesus, ele transformou a água em vinho, num novo vinho, no melhor vinho. E é isso que ele quer fazer na sua vida hoje, amém? Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer dar sentido, sabe? Ele quer dar propósito. É possível que nessa noite eu esteja falando para pessoas que estão buscando sentido e propósito na vida há tempos e não estão encontrando. Não conseguem ser felizes, não conseguem estar plenos. Sempre olhando para a vida do outro. Porque se eu tivesse isso eu seria feliz. Porque se eu fosse desse jeito eu seria feliz. Não, porque se o meu casamento fosse desse jeito eu seria feliz. Nada disso pode suprir o espaço vazio que é no nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. E quando é que você vai entender isso? Até quando você vai quebrar a cara? Até quando você vai lutar com Jesus? Ele está dizendo, encha de água. E você está dizendo, não, ele não entende, ele não sabe. Seja batizado. Não, ele não entende, agora eu não posso. Abandone esse vício. Não, ele não entende, agora eu não posso. Para de ir nesses lugares. Rompa com essa amizade. Esse relacionamento abusivo, relacionamento proibido, pecado secreto. Para com tudo isso. Você diz, não, ele não entende. Deus não entende, ele não sabe. Ele não sabe. Você acha que Deus não sabe? Você acha que ele não quer o melhor para a sua vida? Ele é o único que tem o maior interesse na sua felicidade. Você só precisa convidá-lo para estar presente. Você precisa entender que mesmo quando as coisas acabarem, ele não vai embora, ele continua com você. Você precisa entender que é nele que você vai encontrar as respostas para a sua vida. E que você precisa fazer toda a vontade dele. Tudo aquilo que ele está te pedindo. Se Deus está te pedindo algo nesse momento e você não está vivendo, volta para casa pensando, por que eu não estou fazendo aquilo que ele está me pedindo? Se ele sabe todas as respostas. Se é ele que entende. Se é ele que tem o controle de tudo. Volta para casa nessa noite pensando. Quando você der a ele o acesso, quando você der a ele a permissão, quando você cumprir esse passo a passo desse milagre que nós estudamos nessa noite, você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. A música que o Jeff vai cantar vai dizer, mesmo que as coisas derem errado, e se pastor, e se o milagre não acontecer? E se a água não for transformada em vinho? E se só a presença de Jesus já é o suficiente? Porque é só Jesus que pode dar felicidade para nós, amém? Tem um apelo para fazer a você, mais um apelo nessa noite. Enquanto
a música cantada. Se você quiser dizer isso para Deus, é assim: Senhor, enche a talha da minha vida, do meu coração. Eu não estou fazendo a tua vontade, tem coisas que eu deveria estar fazendo, eu não estou fazendo. Senhor, me perdoa porque eu acho que tenho as respostas e hoje eu entendi que é o Senhor que tem as respostas. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser feliz, eu quero ver o milagre acontecendo na minha vida. O apelo de hoje é para você, esposa, que quer colocar o teu casamento nas mãos de Deus. Quero convidar você para vir aqui à frente enquanto a música é cantada. O apelo de hoje é para você, pai, você, mãe, que está vendo seus filhos indo por caminhos errados e você gostaria que eles estivessem vivendo a vontade de Deus. Vem aqui à frente colocar o seu filho no altar do Senhor. O apelo de hoje é para você que já estudou a Bíblia, mas não tomou a decisão ao lado de Jesus, ainda não está fazendo toda a vontade de Deus. Vem aqui à frente dizendo: o Senhor sabe das respostas, eu não sei. Enquanto a música é cantada, você pode sair do seu lugar, como nós temos feito todas as noites. Vir aqui à frente e nós vamos terminar mais uma noite juntos aqui na frente, orando e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu não vi o coxandar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir.
se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Você crê nisso? Diga amém. Só a presença de Jesus é suficiente para nós. Nunca seja tentado a pensar que Jesus não está com você. Ele sempre está com você. Mesmo quando as coisas acabam, Ele está do seu lado. Vá a Ele em busca de respostas. Antes de ir ao líder da igreja, antes de ir a um pastor da igreja, vá a Jesus. Ele tem as melhores respostas e as mais eficazes, as mais eficientes. Se Deus está te chamando você para tomar uma decisão, para obedecer a palavra dEle, não faça pela metade, faça por completo. Ele entende, Ele sabe das coisas. Quando Ele pede para encher de água é porque Ele já tem algo em mente. Ele já tem um milagre preparado para a sua vida. Então só faça, só obedeça, só obedeça. Você verá um novo vinho, um bom vinho. Alegria, alegria, sentido, propósito na sua vida. Amém? Eu quero orar por todos nós nesse momento. Do jeito que você está, feche seus olhos, querido Deus. Que maravilhoso Jesus é esse que a Tua palavra nos apresenta, que nos ama, que nos acolhe, que não desiste de nós em meio aos nossos fracassos, em meio à nossa personalidade ordinária. É o Deus que sempre está ao nosso lado. Obrigado por nos amar tanto. Ajuda-nos a corresponder a esse amor. Ajuda-nos a crer que no Senhor estão todas as respostas para a nossa vida, dúvidas, temores. Dá-nos, Pai, a coragem, a fé suficiente para fazermos toda a Tua vontade, não só pela metade. Aqui à frente estão alguns dos Seus filhos que estão colocando nas Tuas mãos em pensamento agora, esposos, esposas, filhos que estão longe dos Teus caminhos, pessoas que vieram aqui à frente porque precisam de coragem para tomar uma decisão, já estudaram a Bíblia, já conhecem a Tua vontade, mas alguma coisa está impedindo e eles querem fazer por completo a Tua vontade. Eu não consigo, não tenho, Pai, a capacidade de ler os corações, de ouvir as orações, mas nem precisa, porque o Senhor tem esse poder. O Senhor está ouvindo nesse momento cada coração, cada oração. Atenda conforme a Tua vontade, de maneira específica, como só o Senhor sabe e pode fazer. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos uma noite mais. Todas as noites nós temos vindo aqui na Tua casa de oração, temos vindo aqui à frente diante do Teu altar e temos colocado a nossa vida em Tuas mãos, e queremos terminar essa noite, esse dia, fazendo isso mais uma vez. Toma a nossa decisão, toma a nossa postura de virmos aqui e pedirmos ao Senhor ajuda. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Mais uma vez, abraça a pessoa que está ao seu lado e diga a ela que você quer vê-la no céu com Jesus. Nossa saída vai ser organizada, então vamos sair tranquilos. Temos um bom número de irmãos e amigos. Tem um lanchinho muito especial para vocês.
um suco, um sanduíche, para você sentir aí o nosso carinho em forma de uma dose de alimentos. É a Igreja Adventista aqui de Mojimirim, as igrejas adventistas de Mojimirim, que tem preparado todas as noites um lanchinho com carinho para você, que é nosso amigo especial. Amanhã nós aguardamos todos vocês de novo para mais um momento de fé, de esperança. Temos aqui do nosso canto esse casal que louva a Deus de forma maravilhosa. Então amanhã é mais um momento de emoção e também do estudo da Palavra de Deus com o pastor Jefferson. Todos são cordialmente convidados. Amanhã nos encontramos aqui. Uma boa noite, que Deus abençoe. Espero revê-los amanhã. Passar lá embaixo, pegar uma embaixo. Cadê a Marlene? Hã? Cadê a Marlene, mãe?